como já foi dito anteriormente, o assunto da nossa aula é distribuição normal. Os objetivos da nossa aula: desenvolver o raciocínio probabilístico e fornecer conhecimentos básicos para a compreensão adequada de métodos estatísticos, aplicar noções de probabilidade em situações que envolvam estudo de química, e vamos relembrar aí sobre variáveis aleatórias contínuas. Eu vou ter uma função x definida sobre o espaço amostral e assumindo valores no intervalo de números reais. É dito uma variável aleatória contínua. Se eu tenho esse caso, onde o meu espaço amostral é assumido dentro de valores em qualquer valor do intervalo real. Então, a gente pode diferenciar a variável aleatória contínua da discreta. Na discreta, o nosso conjunto do espaço amostral, ele pertence a um conjunto enumerável. Já na contínua, não. Alguns exemplos que podemos usar de distribuição normal: altura de pessoa, peso de objetos, tempo de duração de um evento, vida útil de um aparelho, e algumas medidas físicas, medidas químicas, e, dentre outras situações, podemos usar aí o modelo normal. Na verdade, o modelo normal, se você pegar qualquer situação de fenômeno da natureza, qualquer coisa naturalmente, vai seguir o modelo normal. Você vai perceber daqui a pouco que a distribuição normal possui dois parâmetros: a média e a variância. E aí, daqui a pouco a gente vai trabalhar sobre esses dois parâmetros. Mas antes, voltando ainda em função densidade e probabilidade, você viu lá no slide da aula em PDF. Só um instantinho. Tem alguém querendo entrar na aula, né? Ok. Você tem lá na aula em PDF disponibilizada no AVA sobre função densidade de probabilidade. E lá, se não estou enganado, tem o modelo exponencial. Então, função densidade de probabilidade é uma função f de x que satisfaz a seguinte condição: a imagem dessa função é sempre maior ou igual a zero, né? Já que é uma função de probabilidade, eu não posso ter uma imagem menor que zero, eu não posso ter um resultado de probabilidade menor que zero. E a área sobre a curva dessa função tem que ser igual a 1. Então, em toda sua extensão, a área sobre a curva tem que ser igual a 1. Justamente porque o resultado de uma probabilidade é no máximo 100% inteiro. E se eu quero saber a probabilidade em um intervalo, eu vou calcular justamente a área dessa função nesse intervalo. E aí, quando se fala área sobre a curva, você vai lembrar de uma integração, né? Então, exemplo, eu tenho uma função que segue esse gráfico, e aí se eu quero uma probabilidade, nesse intervalo AB, é claro que eu vou ter como calcular a integral dessa função no intervalo AB, já que eu quero essa área sobre a curva, integral definida, intervalo AB, certo? Ok. Falando do modelo normal, você tem aí uma variável aleatória contínua, x, tem uma distribuição normal se sua função densidade é dada por essa função aí. Você tem a função aí. Olha só a função. Observe parâmetro: média e variância. Então, você tem a distribuição normal possui dois parâmetros: a média, dada por μ, e a variância, dada por sigma ao quadrado, que descreve o seu grau de dispersão. Então, na verdade, você tem a variância aí,
verificar o grau de dispersão dessa amostra, né? Ainda é comum se referir à dispersão em termos de unidades padrão, ou seja, desvio padrão. Cabe salientar que, como qualquer outro modelo, dependendo dos parâmetros, teremos diferentes distribuições normais. É importante lembrar que a variável x se distribui de forma contínua, ou seja, uma variável contínua. E esse x pode ir de menos infinito a mais infinito, que é a área total sobre a curva. Ou seja, nós vamos ter a área sobre essa curva aí justamente igual a 1. Aqui você tem o seguinte, você tem a média, na distribuição normal, a média vai ser igual à mediana, que vai ser igual à moda. Média, mediana e moda vão ter o mesmo valor, ou valores próximos, tendem a ser próximos. E uma outra coisa que você observa nesse gráfico aqui, você tem um intervalo entre média menos um desvio para a esquerda e média mais um desvio. Ou seja, tem um intervalo de menos um desvio e mais um desvio. Nesse intervalo aqui, você vai perceber que, por valores tabelados, pela tabela, vamos ter uma tabela gaussiana, que isso aí representa 68%. Depois, se você tiver a média menos dois desvios, e a média mais dois desvios, você vai ter um intervalo de 95%. E três desvios, você vai ter um intervalo de 99,97%. Esses valores são tabelados. E aí surge a pergunta, e se eu tiver uma outra fração do desvio padrão? Que é isso que nós vamos ver daqui a pouco. Então, características da função que representa o modelo normal. É simétrica em torno da média, né? Observem bem, ela é simétrica, você vai perceber que a média, por ser a mediana, divide a minha amostra em 50% à esquerda, 50% à direita. Você percebe que o gráfico tem forma de sino, né? E eu acredito que em algum momento vocês já viram esse gráfico, né? Um exemplo clássico que a gente teve aí, que foi muito observado essa curva, foi no período da pandemia, onde apareceu no jornal que a intenção seria achatar a curva, né? Se tinha uma curva assim, a intenção seria achatar a curva, ou seja, distribuir esse, não ter, deixar a curva ter esse pico tão alto, né? Ou seja, muita gente infectada em pouco espaço, em pouco tempo. Então, em situações como da pandemia, você observava uma situação que seguia o modelo normal. Um outro caso, o ponto x igual à média é o ponto de máximo. Nesse ponto, a imagem vai ser dada por esse fator. O ponto x igual a mi, que é média, menos desvio padrão, e média mais desvio padrão, são pontos de inflexão do gráfico, né? Lá do cálculo 1, você percebe que esse ponto aqui vai ser um ponto de inflexão, e um ponto de inflexão, que é aquele ponto que o gráfico muda a sua concavidade, né? E para x menor que esse valor, ou x maior que esse valor, a função é côncava, e para cima, e para cima. E para um x entre a média menos desvio e média mais desvio, é côncava para baixo. É o caso aqui do ponto de inflexão, côncava para cima, e nesse caso aqui, nesse intervalo aqui, entre um valor entre a média menos desvio e média mais desvio, é côncava e para baixo. Essas são algumas características do modelo normal. Observem aqui o que nós temos aí em relação à padronização do modelo normal. Que é assim, quando eu vou calcular uma área sobre a curva, eu tenho que calcular uma integral, né? A integral. Agora, olha só a integral que eu teria que calcular, né? Essa integral aqui, dessa função aí, né? Como nós vamos ter valores padronizados, valores tabelados, e já temos aqui, ó, nesse intervalo, em torno de um desvio para a esquerda e um desvio para a direita, nesse intervalo aqui, ó,
a média menos um desvio, e média mais um desvio, nesse intervalo eu vou ter 68% dos meus indivíduos, nesse intervalo aqui. Se eu aumentar esse intervalo, pegar 2 desvios aqui para a esquerda, 2 desvios para a direita, vou ter 95,44%. E se eu aumentar para 3 desvios para a esquerda e 3 para a direita, vou ter 99,73%. Observe que, à medida que eu amplio aqui o meu intervalo, eu vou ampliando o percentual de indivíduos nessa amostra. Então, você vai ter o seguinte, uma distribuição normal, de menos infinito a mais infinito, o gráfico vai ter área igual a 1, a média é o valor central, existe a simetria em torno da média, então 50% à esquerda, 50% à direita. E a probabilidade que a gente vai calcular vai ser sempre uma área, levando em consideração um certo intervalo, né? E aí temos um exemplo aqui, por exemplo, se eu quero saber a probabilidade entre A e B, vou calcular essa área do gráfico justamente entre A e B. Vai ser essa área achurada nesse caso. Nós temos aqui x menos a média é a distância do ponto considerado a média, e vamos pegar, observem bem esse valor z, vamos chamar de score ou valor padronizado. Um instantinho, tem mais alguém querendo entrar na reunião? Só um instante. Então, Samuel, pessoal, alguma dúvida, Samuel? só eu que queria só lhe perguntar uma coisinha rapidinho. Sim. Dá se eu voltar lá no slide anterior, que tem os Ok. gráficos. Então. Aqui, nessa parte, o anterior. O anterior. Esse? Isso. Aí, o senhor comentou agora há pouco que a gente teria que calcular aqui essa área aqui, entre A e B, né? Sim. Sim, aí nesse caso aí, é um pouco diferente desse outro gráfico aqui que tem a média, né? Nesse caso, Sim. entre A e B, qual que vai ser minha média aqui? Vai ser Olha só. Eu vou fazer aqui o esboço do cálculo, tá? Você tem aqui. Aqui você tem. Aqui você tem a média. A média é dada por mim, né? Aqui, nosso valor. Ok, né? Você já sabe que a esquerda da média, 50%. Você já sabe que a direita da média, essa parte toda aqui, os outros 50%. Tudo ok, né? Sim. Agora, nosso objetivo aí nossa tabela é dado em unidades de desvio padrão. Então, meu objetivo é saber quantos desvios tem no intervalo. Mas aí, na verdade, quando eu olho na tabela, eu vou achar sempre o valor entre o valor desejado aí e a média. Ou seja, eu vou achar aqui que percentual é esse e vou achar que percentual é esse aqui, ó, da média até o valor B. Eu vou achar esse percentual e vou achar esse percentual. Se eu subtrair esse intervalo todo aqui desse outro intervalo aqui, eu vou ter justamente a área achurada. Então, resumindo, olha só. Eu tenho um gráfico aqui, mais ou menos nesse modelo, eu tenho uma média aqui, eu tenho o B aqui. Vou calcular toda essa área. Depois eu vou calcular, aqui é a média. Depois eu vou calcular
o A, que está aqui. E vou calcular toda essa área aqui. Então, se eu pegar a primeira área que eu achei, que é toda essa área aqui, desse intervalo, menos essa área aqui, vou ter a área que eu desejo. É isso que eu vou fazer. Quando eu vou olhar na tabela, eu vou sempre achar o valor entre média e esse valor desejado. Porque quando eu vou padronizar o meu valor, que é a forma que a gente vai ver já no outro slide, que é essa aqui, ó. Quando eu vou padronizar meu valor, vou pegar x menos a média sobre o desvio padrão. Aqui você consegue observar que fração o intervalo representa o desvio padrão. Só um instante. Então, professor, Oi. de acordo com essa fórmula que o senhor mostrou agora há pouco, todos os problemas que nós vamos encontrar, nós temos que aplicar nessa fórmula. Sim, toda situação envolvendo distribuição normal, quando a questão vai dar um intervalo, você vai achar os valores padronizados, que é essa formulazinha aqui. Aí, Ok. acha o valor Z, olha na tabela, porque assim, esse valor Z, o que que ele representa? Ele representa que fração o meu intervalo representa do desvio. É justamente isso. Tá? Que fração o meu intervalo representa o desvio. Voltando aqui no slide. Olha só. Eu vou colocar a situação aqui. Ó. Vamos pensar na seguinte situação. Pronto. Já que nós vimos aqui, ó, esses valores aí tabelados, né? Fazer assim. Imagina que a estatura média dos alunos do curso de Química é 1,70 m. Estatura média, 1,70 m. Vou colocar 170 centímetros. É a média. E vamos imaginar que o desvio padrão aí foi 10 centímetros. Então, vamos lá, seguindo o modelo normal aí, fazer um gráfico parecido aí, ó. Gráfico em forma de sino. Não está bem feitinho, não, mas imagina que esse gráfico aí, esse métrico, tá bem feitinho, legalzinho aí, tá? Bastante, mais alguém entrando na reunião. Vamos lá, continuando fazendo nossa situação aí, problema. A média de altura, 170 centímetros. Desvio padrão, 10 centímetros. E aí, o esboço do gráfico fica assim, ó. Gráfico em forma de sino. Mais ou menos assim. Aqui, ao centro, você tem a média, é para ser o centro aqui, ó, 170 centímetros. Aí, vamos lá, a minha pergunta é o seguinte, eu quero saber o percentual de alunos entre 1,60 m e 1,80 m. Então, você percebe aqui, ó, 1,60 vai estar aqui, 1,80 vai estar aqui. A minha pergunta é o seguinte agora. Nesse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo aqui, representa quantos desvios, gente? De 1,60 a 1,70. A diferença é 10 centímetros. 10 centímetros é justamente um desvio. Certo? Um desvio. A outra pergunta.
esse outro intervalo aqui, ó, de 1,70 a 1,80. Quantos desvios? Também um desvio. Então, nesse intervalo todo, nessa faixa aqui, representa 68,26, se não estou enganado, por cento. O valor tabelado que nós temos aqui, ó. Se você tem um intervalo de média menos um desvio e média mais um desvio, vai dar 68,26. Então, isso você já sabe. E se a pergunta fosse, professor, e de 1,50 a 1,90, aí você teria de 1,50 para 1,90, você teria 2 desvios para a esquerda, 2 para a direita. Então, 2 desvios vai dar 95,44. Mas a pergunta é, e se for um outro valor que não seja quantidade exatas de desvios, ou alguma fração de desvio? E aí nós vamos usar uma tabela. Essa tabela aí. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Essa tabela que a gente vai usar. Você vai ter aqui na coluna, olhando a coluna aqui, até a primeira casa decimal. Aqui, ou melhor, na linha, você vai ter na linha aqui, né, até a primeira casa decimal. Você vai olhar na linha. Na coluna, a segunda casa decimal. Por exemplo, se você acha um intervalo, e esse intervalo vai ter 1,73 desvios, 1,73, você olha aqui, ó, 1,7 vai estar aqui, ó, você olha aqui 1,7, está aqui 1,7, e o 3, que é a segunda casa decimal, você vai olhar na coluna, aqui, ó, na coluna. Então, o elemento que vai estar nessa linha de 1,7, na coluna do 0,3, vai ser esse aqui, ó, 0,45818. Observe, esse aí já é o percentual, a taxa percentual que nós vamos ter como resultado de uma probabilidade. O exemplo aí, olha só. Aqui você tem X segue uma distribuição normal. Vamos lá, os dois parâmetros que nós vimos aí é média e variância. Foram 2 parâmetros que nós vimos, certo? Você precisa saber a média e a variância. O parâmetro você precisa para o modelo normal. Então, nesse caso aqui, você tem média igual a 2. E a variância é 9. A variância aí é 9. Mas você precisa, para padronizar o valor, do desvio padrão, né? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão vai dar 3. Fazendo o esboço do gráfico aí, você vai ter o seguinte. Fazendo o esboço do gráfico, você vai ter uma curva em forma de sino. Você vai ter aqui ao centro, você vai ter a média, que é 2. E aí, você vai perceber o seguinte, você quer a probabilidade de um valor entre 2 e 5. Então, você tem o primeiro intervalo 2, primeiro extremo 2 e o extremo final 5. Então, de 2 a 5. Aqui, ó. 5. Você quer saber esse percentual aí. Então, o que você vai fazer? É padronizar esse valor. Então, a padronização é isso aqui. Z igual a X menos a média sobre desvio padrão. Então, Z igual a... O X é esse 5 aqui, ó. Menos a média, 2. Sobre desvio padrão, que é 3. Vai dar 3 sobre 3, que é igual a 1. Então, observe que nesse intervalo, eu tenho um desvio padrão. Você já sabe que vai dar 26, vai dar 34,13, né? Aqui, 34,13. Ou seja, você pode vir na tabela, você achou um inteiro, né? Um inteiro é 1,00. Tá aqui, ó. 1,00, tá aqui.
1,0 e 0. 34,13. Que é o percentual que você vai ter para valores entre 2 e 5. Na letra B, você tem um caso parecido. Só que, nesse caso, nós queremos elementos à esquerda da média. Você vai ter isso aqui, ó. O esboço do gráfico, a média 2, você quer um valor X entre 0 e 2. 0. Padronizando o nosso valor, achando nosso score Z, lembrando que Z é X menos a média sobre desvio padrão. Z igual a o X é 0, menos 2, sobre desvio padrão, que é 3. Então, você vai ter menos 2 sobre 3, que vai dar menos 0,66 reticências, né? Tá. Vou aproximar para 7, 0,667. Pronto. Esse menos, ele não influencia a maneira como vamos olhar no gráfico. Esse menos só quer dizer uma coisa, que o valor que eu tenho, os valores, são menores que a média. O valor X que eu peguei é menor que a média. Então, eu quero valores abaixo da média, que é esse intervalo aqui, ó. Elementos abaixo da média. Eu vou olhar lá no gráfico, 0,667. Gráfico 0,667, eu vou marcar em vermelho aí, vou pegar um marca-texto. Aqui, 0,6 está aqui, a linha 0,6 está aqui, e o 0,67 aqui. Tem aqui, né? Essa linha aí, o pé de cima, hein? Aqui, 0,24857. Voltando lá. Então, você lembra que eu olhei na tabela, deu isso aqui, ó. 0, deixa eu colocar uma outra cor. 0,24857. Multiplicando por sempre, achar em forma percentual, você tem 24,86% aproximadamente. Nesse intervalo entre 0 e 2. Alguma dúvida nesses dois exemplos? Só uma pergunta. Todas as questões, elas vão ter esse gráfico aí, dessa forma, em forma de sino. Da distribuição normal, sim. Todas. Vão ter esse gráfico na forma de sino. Então, vamos lá. E você vai comparar sempre a distância do elemento até a média, vai comparar essa distância com o desvio padrão. Quantos desvios tem nesse intervalo? E aí, a partir desse momento, você olha na tabela a fração que você achou. Então, sempre vai ter formato de sino, sempre você vai ter um valor para a média. A questão vai fazer alguma pergunta de algum valor, você vai calcular essa distância, saber quantos desvios tem na distância, e saber o desvio é o quê? É esse valor, menos a média, dividir pelo desvio. Olha na tabela e já vai dar o resultado entre média e esse valor. Lembrando que o resultado que você acha é sempre entre a média e o valor. Olha o primeiro exemplo, depois eu vou procurar um outro exemplo diferente. Vou ver se nós temos outro exemplo diferente, para a gente comentar. Tem aí, após 28 dias de curagem de um cimento de certa marca tem uma resistência compressiva média de 4.000 psi, com que a resistência é uma distribuição normal com desvio padrão 120 psi. Então, você tem aí a média 4.000, né? Desvio padrão 120. Então, anota aqui desvio padrão 120. A pergunta é: qual a probabilidade de comprar um pacote de cimento com resistência compressiva 28 dias menor que 3.850 psi? Então, olha só. É o seguinte, o gráfico está bem desenhadinho aí, né?
Observe, o valor que eu vou achar é isso aqui, ó. Lembra que eu falei assim, ó? Você tem um gráfico aí, a média, 4.000. Você tem aqui, ó, 3.850. E eu acho esse percentual aqui. Só que a pergunta não é que percentual é esse entre 3.850 e 4.000. A pergunta é valores abaixo de 3.850. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Como a esquerda da média é 50%, a esquerda média você tem 50% dos elementos, você vai fazer 50% menos esse valor aqui. Menos esse valor X que você vai achar. É isso que nós vamos fazer. Vamos lá? Achar nosso resultado aí. Vou pagar tudo aí. Olha só. Primeira coisa é saber quantos desvios tem nesse intervalo aqui, ó. E aí, vou fazer isso. Z igual a a formazinha é x menos a média sobre desvio padrão. Z igual a vai ficar 3.850 menos 4.000 sobre 120. Z igual a vai dar quanta diferença aí? 3.150 menos 4.000. Vamos lá, me ajudem. Pode usar a calculadora aí. Dá 1,25 o resultado final, né? Z igual a 1,25. Pessoal, aqui na minha deu 150 de diferença. 150 de diferença, aí por 120 vai dar menos 1,25. Pronto, você achou esse valor aqui. Beleza. Aí eu vou olhar na tabela, né? Tabela, o valor. 1,25. 1,25, 1,2, a linha 1,2 com 5 aqui, ó. Né? Falando assim. Vocês confirmam comigo que é 39,43. Tá? Esse aqui, ó. Olha só. 39,435, né? O que eu vou fazer? Multiplicando por 100 vai dar 39,43%. Vou aproximar, 39,44%, tá? Aqui, deu, nesse intervalo aqui, 39,44%. Só que a pergunta é o seguinte, nesse intervalo eu tenho o total de valores entre 3.850 e 4.000. Eu não quero saber nesse intervalo, eu quero saber menores que 3.850. O que eu vou fazer agora? Vou fazer 50% menos 39,44%. Vai dar 10,56%. Então, aqui nessa região aqui, ó, 10,56%. Você vai ter total de pacotes abaixo de 3.850 é 10,56%. Alguma dúvida nessa questão? A mesma questão que nós fizemos aí. Uma segunda questão aí, usando a aplicação de distribuição normal. Uma grande empresa faz uso de milhares de lâmpadas elétricas que permanecem acesas continuamente. A vida de uma lâmpada pode ser considerada como uma variável aleatória normal. Então, você tem variável aleatória normal. Vida média, 50 dias. Então, a média, 50 dias. Desvio padrão, 15 dias. Desvio padrão, 15 dias. Se no dia 1º de agosto foram instaladas 8.000 lâmpadas,
novas, aproximadamente, quantas deverão ser substituídas no 1º de setembro? Ou seja, eu quero saber quantas lâmpadas vão ter vida útil menos de 30 dias, que é de agosto a setembro. Fazendo o gráfico aí você tem a média 50 dias. Você tem lâmpadas que vão durar 30 dias. Né? Então, aqui eu vou calcular o percentual de lâmpadas que vão ter vida útil entre 30 e 50 dias, que não é o que eu quero. Vou calcular, vai fazer parte do meu cálculo, isso aqui. Mas não é a resposta final, porque eu vou calcular esse percentual aqui, né? Que aí eu vou achar assim, ó. Z igual a 30 menos 50 sobre 15. Vai dar menos 20 por 15, que é igual a 1,33. Eu vou olhar na tabela. Voltando aí a tabela. 1,33. 1,3, essa linha aqui. E 3, aqui, ó. 0,48. Pronto, tá aqui, esse elemento aqui. Então, aqui eu vou ter 40,8%. Mas o que eu quero saber? Eu quero saber o seguinte, as lâmpadas que vão ser substituídas em menos de um mês, ou seja, esse intervalo aqui. É esse aqui que eu quero, hein? Então, aqui vai ser 50% menos 40,8%, que é igual a 50 menos 40,8, 9,2%. Então, o intervalo aí é 9,2%. O que você vai fazer? Aqui você tem porcentagem, né? 9,2%. Aí você vai fazer o seguinte, a pergunta também não é em porcentagem, é quantas lâmpadas eu vou ter que trocar. Então, eu vou trocar 9,2% de 8.000 lâmpadas. Vou calcular isso aí. Aí você faz o cálculo. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida, por favor? Fique à vontade. Professor, Oi. nesse cálculo aí que o senhor acabou de fazer, esse aí, 9,2 de 8.000. Aí, esse cálculo aí tem que ser o quê? Dividir, diminuído? Esse cálculo Não, aí? é só calcular o percentual mesmo, né? Eu não preciso diminuir, não. Porque, assim, Hum. 9,2% desse total aqui é a proporção de lâmpadas que vão durar menos de 30 dias, é o que ele quer saber. Ah, tá. Certo? Então, nós temos que calcular, no caso, 9,2 de 8.000, né? Isso. Agora, se a Ok. pergunta fosse o total de lâmpadas que vão durar mais de 30 dias, aí você ia retirar 8.000 menos esse percentual que você calculou, menos esse resultado aí que você calculou. Né? Tudo ok? Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. Pronto. Para encerrar, vamos verificar esse exemplo aqui, que eu vou chamar de exemplo A. Aqui. A, B, C. Aqui você tem o seguinte. Eu vou só criar um espaço aqui para resolver. Deixa eu ver se dá para eu criar aqui. Só um instante.
responder aqui em outra página, com mais espaço. Professor, Oi, nesse cálculo aí, 9,2 de 8.000 aqui, eu fiz, deu quanto? tá dando 736 lâmpadas. 700 e... 36. Ótimo. Então, aí, sim, aí esse caso seria o total de lâmpadas a serem trocadas em menos de um mês. Ah, tá, ok. Vamos encerrar essa primeira parte, resolvendo essa questão aí. Bem interessante ela, hein? Tem aqui, as alturas de 10 mil alunos de um colégio têm de distribuição aproximadamente normal, com média 170 centímetros, desvio padrão 5. Número esperado de alunos com altura superior a 165 centímetros. Então, você vai fazer o seguinte, letra A aqui. Letra A. O esboço gráfico. Não ficou legal essa reta, tudo bem. Esboço gráfico aí. A média, 170 centímetros. Quero saber o seguinte. O número esperado de alunos com altura superior a 165. Então, você tem aqui, ó, 165. Então, o que eu quero saber aí? O total de alunos de 165 para frente. Ou seja, toda essa área a partir de 165. Eu já sei que essa parte à direita da média, eu já sei que essa parte aqui já é 50%. Então, eu vou calcular essa parte aqui e somar com 50%. Vai ficar assim. Vai ficar assim. O meu Z igual a 165, não tem esse zero, né? 165 menos 170 dividido pelo desvio padrão, que é 5. Vai ficar menos 5 dividido por 5, que é igual a menos 1. Você já sabe, esse valor, um desvio para a esquerda e para a direita, representa 34,3. Então, aqui, nessa parte, entre 165 e 170, entre 165 centímetros e 170 centímetros, é 34,13%. Então, desse ponto, 165, para a minha direita, eu vou ter isso aqui, ó. Vou ter 34,13% somado com 50%, que é igual a 84,13%. Então, o que responde a letra A é 84,13%. 84,13% dos alunos têm estatura superior a 1,65 m. Ou seja, como a questão me deu 10 mil alunos e a pergunta qual o número esperado, eu vou ter que fazer esse cálculo. Eu vou fazer isso aqui, ó. 84,13% de 10 mil. Que vai dar 8.413. Acho que é isso, né? 8.413. Total de alunos com superior a 1,65 m. Letra B. Tudo ok aí? Tudo ok? Na letra B, como eu preciso de espaço para fazer o desenho, eu vou apagar o que tem anotado aí, tá? Vou apagar. Vou criar um espaço aqui, só um instantinho.
A letra B. Qual o intervalo simétrico em torno da média que conterá 75% das alturas dos alunos? Agora, observe nesse caso aqui, ele me dá para eu fazer o... Ele vai me dar o percentual me pede o intervalo. Ou seja, vou fazer justamente o contrário de tudo que eu fiz até agora. É o seguinte, o que a questão me deu aí? Ó? Olha só, eu sei que a média é 170 centímetros, e aí, observe isso aqui, ó, 75% em torno da média. Então, eu vou ter um valor aqui, um valor x1, um outro valor x2, onde esse intervalo aqui e esse aqui representa 75%, essa soma de intervalos. Ou seja, vou até dividir certinho aí, 75 dividido por 2, 37,5 aqui, e aqui 37,5%. Ou seja, eu vou procurar na tabela isso aqui, ó, 0,375. Vou procurar na tabela esse valor. Agora, sim, eu procuro na tabela esse valor, mas como que eu faço para achar isso aqui? Você vai ter isso aqui, por exemplo, esse x1 menos a média vai dar sobre desvio padrão. Desvio padrão eu sei que é quanto? Tá aqui, ó, 5. Desvio padrão é 5, vai dar um certo valor. Lembrando que esse valor que eu vou achar para x1 é negativo, hein? Aí vamos lá, vamos procurar na tabela. Eu já tenho esse percentual, então o que aparece no corpo da tabela é esse percentual. Então é isso que eu vou procurar na tabela. Tem aqui. 0,375. Eu vou procurar aqui no meio da tabela. 0,375. Vamos lá. 0,3, 0,39, 37, 36, 37 está aqui. 372, 374. Olha só. Esse aqui. Esse aí. Certo? Olha só, eu achei esse valor. Então, esse valor representa um score padronizado aqui, ó, 1,1 e 5. Ou seja, 1,15. 1,1 aqui, a segunda casa decimal aqui. Né? Segunda casa decimal aqui. Então, 1,15. Esse valor representa 1,15. Vamos voltar lá na nossa questão. Esse valor aqui, 0,375, eu achei, representa 1,15. Observe, esse x1 aqui, como está escrito a média, vai ficar negativo. 1,15. E agora eu vou fazer essa continha aí. X1 igual a 5 vezes 1,15 mais 170. 1,15 vezes 5. Deixa eu pagar. Já vou colocar o resultado aqui. Tá dando algum erro aqui? Vamos voltar aqui. Então, 5 vezes 1,15 dá menos 5,75. Aqui vai dar menos 5,75. E vai somar com 170. Mais 170.
vai dar 164,25. Então, esse x1 é 164,25. O x2 você acha igual, hein? Vai ficar x2 menos a média, que é 170, dividido pelo desvio padrão, que é 5, igual a 1,15. Então, x2 igual a 5 vezes 1,15 dá 5,75. Você vai somar com 170. O x2 igual a 175,75. Então, olha só. A estatura entre 164,25 e 175,75 representa justamente 75% dos indivíduos. 75% desse total de alunos. Tudo ok? Alguma dúvida? E a gente encerra aí a nossa aula com esse exemplo.